Fala galera, vamos acompanhar a coletiva do Fernando Diniz após a derrota do Fluminense para o Flamengo no Maracanã, né? O Fluminense não vem vivendo bons momentos aí nos últimos jogos, né? A equipe que está a 5 jogos, né, sem marcar gols, isso daí preocupa bastante, né? O Cano também que tem perdido bastantes oportunidades, o Cano também está a 5 jogos sem marcar e preocupa muito o técnico Diniz, né, que vai falar agora na coletiva, vai dar suas explicações sobre a derrota do Fluminense. Não vai fazer nenhuma caça às bruxas. Esses dois últimos jogos, você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? Segundo tempo, você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo, se não jogou igual no primeiro, também não foi mal. Se você ver o número de oportunidades que a gente criou de cara a cara com o goleiro, por isso teve duas chances, acabou fazendo 2 gols. Acho que a gente perdeu um pouco de organização, mas não achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Então eu não vejo igual você, que o time jogou 5 partidas ruins sequencialmente. Acho que a gente teve derrotas. Aliás, a gente jogou muito pior contra o Cuiabá do que jogou hoje, do que jogou contra o Corinthians. E ganhou o jogo. E até contra o Cruzeiro foi uma partida que, embora a gente tenha vencido, um jogador a menos depois, foi uma das partidas que eu mais gostei do time. Hoje eu vi um time, na maior parte do tempo, depois dos 30 minutos do segundo tempo, a partida virou muito, a gente acabou expondo muito o time para tentar o empate e o Flamengo se aproveitou por conta da qualidade do time, de alguns erros nossos, do contra-ataque, poderia ter feito até mais gols. Mas a maior parte do jogo, o Fluminense fez uma boa partida hoje, considerando o adversário. No primeiro tempo, a gente teve mais perto de abrir o marcador do que o Flamengo. Eles acabaram fazendo um gol mais uma vez de bola parada, que estava sendo um ponto forte nosso. E depois a gente voltou melhor, a gente teve chances parecidas com as deles de bola parada para fazer. E teve um volume grande de escanteio, não conseguimos aproveitar. E depois dos 28, 30, não me lembro, acho que a equipe, o jogo mudou de configuração, a gente perdeu a organização, na ânsia de fazer o gol, e aí o jogo ficou mais para o Flamengo. Essa é a análise que eu faço do jogo. Em relação ao mercado, a gente vai ir com calma. Esse elenco é o mesmo elenco que conquistou o Campeonato Carioca e até 15 dias atrás estava sendo exaltado por todos. Então a gente achar que está tudo errado, que é o que a gente gosta de fazer, achar que está tudo errado quando acontece isso. O time, números muito ruins. Partidas ruins, a gente fez algumas partidas ruins quando os números ainda estavam bons. Cito essa do Cuiabá, uma delas, entre outras. O time contra o Corinthians, jogar na arena do Corinthians, lá é sempre difícil. O time foi dominante boa parte do jogo. E hoje fez uma boa parte do jogo, a equipe fez um bom jogo também. Então a gente tem que ir, da mesma maneira que eu pensava, a gente tem que ir com critério para saber contratar, porque o Fluminense não tem dinheiro, vocês sabem muito bem disso, para pagar a folha extremamente complicado para o presidente conseguir arrumar o dinheiro para a gente conseguir honrar os compromissos. Então a gente tem que saber ir ao mercado com critério para poder contratar com precisão. Aqui, boa noite. Patrícia Lopes, BIM Esportes, boa noite, Diniz. Bem, no futebol, né, a gente vai muito do céu ao inferno rapidamente, né? Você que está há tantos anos assim no futebol sabe muito bem disso. E o Fluminense sempre visto, né, antes dessas 5 partidas agora, né, que não conseguiu vencer com esses resultados, mas era visto assim como o melhor futebol do Brasil, né, por muitos críticos, pela torcida, até os adversários gostavam de assistir os jogos do Fluminense. Mas agora, assim, depois disso, dessa eliminação, né, e muita gente também falou, né, não você em nenhum momento, tá, mas eu estou dizendo assim, que se especulou seu nome até na seleção brasileira. Mas agora, como é que você vê isso? Essa fase que o Fluminense está passando, o que aconteceu com o Fluminense, o que aconteceu com o Diniz, com o treinador, ou não aconteceu nada? Não, é muito bom assim que a minha resposta vai ser a mesma. Você pega lá quando a gente ganhou o Campeonato Carioca, que infelizmente as pessoas que militam no futebol, e muita gente da imprensa inclusive, até pela tua pergunta, acha que vai do céu ao inferno para vocês. Eu não estava no céu e tão pouco estou no inferno. Estou do mesmo jeito. Falei para vocês aqui, o time começou a dar sinais de reação e jogar bem a maior parte dos jogos, principalmente esses dois últimos jogos. E é assim que acontece. A gente jogou contra um adversário muito difícil. Vocês vão ver até o final do ano quem vai ter domínio do Flamengo da posse, como a gente teve durante o jogo todo praticamente.
Porque isso não é o jogo que o Flamengo quer fazer. Esse é o jogo que o Fluminense gosta de fazer e conseguiu fazer. O Flamengo queria fazer com a gente o que ele fez no jogo passado. Agora, o resultado, ele foge das nossas mãos, muitas vezes. O futebol não se explica de uma maneira matemática. E o Fluminense, então, assim, o Fluminense nunca esteve lá no céu e também agora não está no inferno. O Fluminense é um time que tem que trabalhar muito, é uma chance de crescer. Os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou, saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento quando a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time em boa parte desses últimos 2 jogos e não conseguiu o resultado. A gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é céu e inferno, e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno. Comigo, esqueça que inferno comigo. Eu estou como treinador, eu tenho quase 50 anos, de 50 anos, 41 eu estou no futebol. Então esse tipo de pergunta, de questionamento, é uma coisa que eu estou extremamente acostumado a responder e vou continuar acostumado a responder, porque o Fluminense provavelmente ele vai voltar a subir, aí depois vai ter aquela exaltação, que não vai ter muito senso de realidade, como hoje não tem muito senso de realidade achar que está um inferno. Os resultados estão muito ruins, a gente está 5 jogos sem fazer gol, além de não vencer. A gente tem que procurar o caminho do gol de novo e vencer os jogos. E a gente vai tentar fazer isso. Diniz, boa noite. Thiago Lima do GE. Thiago. Nessa sequência, Diniz, 5 jogos, sem gols também, né? E eu vejo que o time criou muito pouco nesses outros jogos. Exceção o Corinthians. Corinthians eu concordo que criou bastante. Mas nos outros jogos a gente viu que criou pouco. E eu sempre percebo você citando a falta de profundidade, né, nas coletivas. Há uma solução para isso? Com esses desfalques que você tem, você consegue enxergar alguma solução para esse problema? A gente tem desfalques, a gente tem assim, do time que jogou contra o Corinthians. O time, a gente não quer que um time caia de produção, mas o time às vezes acaba caindo. Os bons times são aqueles que quando caem, são os times que sabem subir. E é o que eu espero do Fluminense, que a gente consiga subir. Eu acho que a gente começou a subir na produtividade. Jogar contra o Flamengo, senão você vai criar 200 chances de gol. O jogo é difícil, estava difícil para nós, difícil para eles. Então, o jogo teve até ali os 30 minutos, era pouca chance de gol para os dois times. A gente estava mais perto de criar chance de gol, a gente tinha controle da posse, a gente tinha muita chance de bola parada. Mas o jogo é difícil, quando você joga com 2 equipes que têm qualidade, não vai criar absolutamente um monte de chance de gol, a não ser que você tenha num dia muito inspirado, ou o teu adversário esteja num dia ruim. Então, assim, a gente tem que treinar, melhorar a equipe, e conseguir repetir atuações parecidas com aquelas que a gente teve com o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Então aquilo já é um bom sinal. E a gente vai seguir nessa trilha, não tem uma receita pronta. Hoje era um jogo eliminatório, um jogo mais tenso, um jogo mais nervoso, um jogo mais brigado. A gente quer que o time produza muita chance, que faça muitos gols, mas às vezes nem sempre é possível que isso aconteça. A gente tem que trabalhar muito, ter serenidade, falar menos. A gente também não é um time que fala muito, na realidade, mas assim, cuidar do que a gente fala nesse momento e trabalhar. Porque o torcedor, ele tem que reagir como tem que reagir. O torcedor, ele quer ganhar. E ele está no direito dele de ganhar. Quando a gente vem aqui para falar um pouco, um recado para o torcedor, que eu respeito isso completamente, mas a gente tem que achar os meios para ganhar. E os meios para ganhar nunca são esses que são muito fáceis. Assim, precisa ter profundidade, mas para ter profundidade em determinados jogos, não é fácil ter profundidade. Porque o Flamengo, uma vez que a gente passava a marcação, a gente teve o controle da posse, que uma das coisas era ter controle para tirar a maior arma do Flamengo, que é ter a posse. O Flamengo é muito mais perigoso quando ele está com a posse te empurrando para trás, como foi no primeiro jogo. Então isso, a parte tática, ele encaixou muito bem hoje. Não foi ruim para nós. Aí faltou a gente produzir, porque o Flamengo também... Você pode ver o Flamengo também quando que ele marca assim, todo mundo com os 10 caras atrás da linha da bola, se dedicando, porque eles também nos respeitaram como a gente os respeita. Então o jogo foi difícil. E agora a gente trabalhar sistematicamente para poder melhorar a equipe e voltar a vencer. Muito bem. Galera, essa foi a coletiva do técnico Diniz, né? Muito consciente, né? O Diniz, como sempre, né? Sempre quando ganha ou perde, a expressão dele é a mesma. Ele não tem aquele negócio de ficar se exaltando muito, ficar falando muito, análise muito sincera do técnico. Ele admite que a equipe está a 5 jogos sem fazer gol. É claro, tem jogos que tem produzido bastante. Hoje, na minha opinião, a equipe dele foi até que bem em até algumas partes dos jogos aí contra o Flamengo, né? Mas nem sempre, né? Como ele fala, nem sempre a equipe vai conseguir reagir da forma que o torcedor quer.
né? O Fluminense, na minha opinião, é uma equipe que ainda tem muita coisa ainda a oferecer, uma equipe que tem jogado mal alguns jogos? Tem, mas é uma equipe que ainda é muito boa e competitiva, né? Não tá tendo sorte, né? Porque antes o Fluminense estava tendo sorte. Qualquer bola que chegava pro Cano, gol. A bola chegava, gol. Agora algumas bolas estão chegando e o Cano está desperdiçando. Isso daí acontece, essa fase todas as equipes têm, todo atacante tem. Então isso aí, é claro, o Fluminense tá sentindo falta de alguns jogadores? Tá sentindo. Mas o caso aí do Cano é um pouquinho complicado, né? Um jogador igual a ele que fica 5 jogos sem fazer gol é complicado, é o maior artilheiro na temporada, né? Mas é isso aí, agora a bola para frente, temos mais jogos aí pela frente, né? E essa foi a coletiva do técnico Diniz. Eu queria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês aí sobre a derrota do Fluminense aí, galera.